Pai querido, Pai amado, louvado seja tu, Senhor. Glorificado seja teu santo nome, Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, damos glórias e graças a ti, Senhor. E nos colocamos na tua presença, Pai, para receber a tua palavra de hoje, receber o teu maná. Que através do seu Espírito Santo, Pai, o Senhor fale conosco, com cada um de nós. Entregue a nós, Pai, aquilo que precisamos receber, a tua vontade, e que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, Pai. Que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que tu sejas louvado, amado, venerado, adorado todos os dias, Senhor, por toda a eternidade. Ensina-nos, Senhor, a adorar a ti. Ensina-nos, Senhor, a amá-lo verdadeiramente. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso irmão. Ensina-nos, Senhor, a ser mais parecido contigo, com o teu caráter, Jesus. Ensina-nos, Senhor. Mostra-nos o caminho. Fala aos nossos corações. Desperta em nós, Senhor, o desejo de sermos como tu, Senhor. Pai, peço que haja com misericórdia sobre nós. Agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidar, pela tua paciência. Por tudo que tem feito por nós, Senhor, pela tua proteção, pela tua graça, pela alegria em nossos corações, por tudo de bom que tem acontecido em nossas vidas, Senhor, pelas proteções, também pelas correções, Pai. Porque sabemos que mesmo na tua altura, Pai, com toda a tua grandeza, em nossa pequenez, o teu amor nos alcança, o teu poder nos alcança e o Senhor nos cuida. Graças e glórias a ti, Senhor. Peço que o Senhor visite cada lugar, Senhor, cada coração, cada casa, cada família. Que o Senhor esteja conosco. Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, esteja conosco nesse devocional. E que seja a tua direção em nossos corações. Que seja a tua voz em nossas bocas, Senhor. E que saia da nossa boca aquilo que é a tua vontade. E que possamos, Senhor, aprender de ti, entender a tua vontade e aplicar em nossas vidas. Não só em nossas vidas, mas que possamos ser exemplo para os nossos irmãos, Senhor. Que testemunhemos a tua glória, a tua graça, o teu amor para todos aqueles que se achegarem para nós. E nos proteja, Senhor, de todo o mal, externo e interno, Pai. Que não nos afastemos de ti nem por um segundo, Senhor. E que não podemos viver sem ti, nunca mais. A ti toda a honra, toda a glória. Entrego esse devocional às tuas mãos. Peço a sua bênção, não só para os que estão aqui, mas por todos aqueles que estão no grupo, para todos aqueles que amamos. Que o Senhor toque o coração de cada um deles. E cada vez mais possamos estar reunidos aqui, Senhor, em teu nome, para ouvir de ti, aprender de ti e termos comunhão contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, é a segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vós ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Uma advertência contra a ociosidade. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo.
porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nos lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz, o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Porque para mim esse é o final, uma consideração, né, igual eu já ouvi falar também, que é uma segunda carta que ele mandou para consertar o que ele estava sabendo que eles, os irmãos nessa igreja estavam vivendo. Que ele tinha mandado uma carta, eles tinham entendido errado, e aí ele mandou a segunda para corrigir. Então, eu queria ouvir mais antes de eu falar o pouco que eu acredito que eu tenho, para mim ver se o que eu tenho eu aprendi correto mesmo. Essa carta aqui, ela nas notas iniciais do capítulo, ele fala que Paulo enviou essa carta porque os irmãos de Tessalonicenses, eles tiveram entendimento que Cristo já tinha retornado. Hum, Então, Cristo já tinha retornado, não, já tinha acontecido o que era necessário para Cristo retornar. Então, agora eles não precisavam mais trabalhar, porque, inclusive, na mente deles, nas minhas notas aqui, diz que, para alguns, trabalhar seria até desrespeito para com Deus. E aí, Paulo vem reforçando nessa carta, justamente alertando de que não, que ainda não teve, né? Que Cristo ainda não retornou. Então, que, irmão, nos que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, nós vos exortamos a que não vos movais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo fala justamente sobre isso. Fala, olha, ainda há de acontecer algo para que para que eu retorne, né? Então, Paulo, quando vem falar nessa terceiro capítulo aqui sobre a questão do trabalho, é justamente sobre essa questão de alguns irmãos de acharem que não precisava mais trabalhar e que inclusive estavam se encostando em outros, né, que estavam trabalhando, né? Então Paulo vem alertar justamente sobre isso. Fala, olha, tem até uma parte que ele queria, né? Nem jamais comemos pão à custa de outro, né? Então, né, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Não porque não tivesse. Então, vou até ler esse trecho aqui de novo que eu li, que o Lucas leu. Então, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis do irmão que antes
que ande desordenadamente, né? E não segundo a tradição que nós recebestes, né? Pois vós mesmos estáis cientes de modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. E Paulo fala muito sobre o exemplo, né? Todo tempo Paulo fala sobre exemplo, né? Olha, me imite, né? É, a gente fala aqui, né, sobre o. Já falamos várias vezes sobre o papel do cristão, né? Como se portar como um cristão perante outros, né? Para que a gente siga de exemplo, né? Para que o outro não somente veja a transformação, né, que Cristo vem fazendo na nossa vida, mas que também eles possam utilizar, né, os nossos testemunhos como exemplo. E aí Paulo vem aqui e fala, olha, trabalhe, né? Olha, eu trabalhei aqui, ó, não que eu, aqui, ó. Ele fala, nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, né? Porque Paulo, né, pelo trabalho que ele tinha da evangelização e tudo mais, e assim mesmo eles continuavam trabalhando, né? Eles montavam tendas, né? Paulo tinha lá a profissão dele de fazer tendas, e os irmãos trabalhavam com eles, né? A fim de que eles também complementassem o sustento deles, né? Porque a gente sabe que parte do sustento de Paulo, durante uma época, veio dos irmãos da Macedônia, acho que foi de a gente leu Efésios, não foi? Acho que era Efésios, os irmãos de Efésios que contribuíram com Paulo. Mas Paulo não se acomodava, ele não gostava de pedir recursos para os irmãos locais, porque era comum naquela época, quando alguém fazia não só a evangelização do cristianismo, mas um filósofo, qualquer pessoa que falasse, né, de alguma teoria ou alguma coisa, a comunidade ia lá e sustentava, né? Eles disputavam prêmios, eles faziam, Uau, tinham disputa entre eles para que eles continuassem mantendo lá o trabalho deles, né? E Paulo frisava aqui que ele não queria receber o dinheiro, né? Não era pelo dinheiro que ele estava ali, né? Era por algo maior, né? Então ele fazia questão de manter o próprio sustento sem que fosse naquele local onde ele estava pregando, né? Que ele pudesse trazer os recursos, né? Mas não através da população onde ele estava fazendo o ministério dele, evangelizando. Justamente para quê? Ó? Não porque não tivesse esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes, né? Então, para que as pessoas né, pudessem usá-los como referência nesse ponto, né? Que não era pelo interesse financeiro, mas sim pelo coração dele, né? Sim pelo que Deus representava na vida dele, né? Porque que Deus representava na vida das pessoas, né? Então, ó, porque quando... E aí ele vem num outro trecho aqui que muda um pouquinho, mas, ó, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Então, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, né? Então ainda fazia, né? Criava um alvoroço ali, né? Então acho que Paulo vem exortar justamente esse grupo de pessoas onde não queriam trabalhar, né? E provavelmente faziam, que intrometia na vida alheia. Então, eu não sei nem se na nota aqui fala alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver aqui. Minhas notas são bem pequenininhas. Eu não, aqui ele fala aqui, ó, sem trabalhar, sem trabalho próprio, né? Os ociosos se intrometem nas coisas dos outros, né? Mas não fala nada além disso daqui. A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. E Paulo fala aqui, ó, trabalhando tranquilamente, né? Que o Senhor Jesus Cristo seja tudo na nossa vida, né? E nós não possamos idolatrar o nosso próprio trabalho, né? Então Paulo vem até que fala aqui, né? Ó, trabalhando tranquilamente, né? Como o seu próprio pão, né? E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem, né? Então, aqui, né? Fazer o bem, né? A generosidade, né? O James sempre fala aí, né? Guardar o nosso coração, né? Então, que a gente priorize sempre a bondade, né? Generosidade e
Jesus Cristo na nossa vida, né? Aqui no final, acho que ele fala aqui, né? Esse trecho aqui eu achei bem forte, né? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, depois eu vou falar, depois a gente fala um pouquinho, mas vou abrir aqui para vocês comentarem aqui, que eu acho que vai abrir um outro trecho, né? Então, eu tentei, né, fazer o estudo igual eu falei, mas não tive muito tempo, que tava trabalhando sozinho, então aí leva muito tempo. Mas eu fui fazer um pouquinho de estudo e eu vi que essa igreja de Tessalonicenses era uma igreja que Paulo considerava ela, a mim, foi quando o pouco que eu peguei foi quando a igreja foi perseguida e mais por causa do Paulo e ele teve que fugir, ele fugiu. E aí, quando ele fugiu, ele ficou preocupado se os irmãos tinham ficado bem. E daí, então, logo depois ele recebe Timóteo, e Timóteo fala para ele que eles estavam bem, né? E aí ele manda a primeira carta e depois a segunda. Isso foi o pouco que eu estudei, não tenho certeza se estou correta, por isso eu queria ouvir para ter certeza que eu estou correta. Então, e fala que essa igreja era uma igreja que ficou firmada e que quando Paulo escolheu essa igreja, ele escolheu ela estrategicamente, porque seria uma igreja que iria levar a palavra para todos os cantos. E com o passar do tempo foi isso que aconteceu. Era uma igreja que era passado ali para todos os lados a palavra de Deus. E se você for ver hoje, disse que foi de lá que veio para o Ocidente e para todos os lados. Então, eu aprendi essa parte e também aprendi que lá era uma igreja que eles davam a graça e a paz, ele fala sobre isso aqui também, né? Depois nós pode falar sobre isso. E que mais que eu vi? Nossa, tanta coisa eu aprendi, mas eu estou numa fase que eu estou aprendendo hoje, amanhã eu não estou lembrando, mas eu vou melhorar. Então, eu estudei isso. E aí, quando ele fala das pessoas que estavam, igual o Fábio falou, que estavam não trabalhando, falando da vida alheia, eles estavam lá. Ele dá essas exortações e fala que, como o Fábio falou aí, e fala que se a pessoa não obedecesse, eles tinham sim que falar com elas, mas não considerar elas inimigos. E mas se de tudo eles continuassem, que você se afastasse, porque tais pessoas podem fazer a obra, né? Se você continua falando com uma pessoa e ela não obedece, vai acabar terminando mal. Então, acho que é por isso que ele falou assim. Mas se alguém ainda tem algo mais para falar, pode falar, que eu anotei mais para o final do que para esse meio aqui, porque eu achava que esse meio já tinha sido bem explicado sobre as pessoas estarem causando como se diz, essa desavença dentro da igreja, porque era a perseguição lá, como é que fala? Esse ataque, ele era tanto externo das pessoas que queriam perseguir os crentes, os judeus também, né? Mais os crentes, porque lá era mais gentis, do, e também era interno. A interna era isso, né? Os irmãos que não queria mais trabalhar e começava a falar da vida do outro, entendeu? E causar esse ataque interno, essa confusão. Então, por isso, Paulo exortou para poder eles acabarem com isso e a igreja continuar sendo o que era, uma igreja exemplo, uma igreja modelo que levava a palavra, porque essa igreja de Tessalonicense é uma das que ele fala que é considerada modelo também, que eles sejam exemplos,
Então, por isso ele estava corrigindo, ele estava mandando a disciplina para eles. Foi o pouco que eu aprendi. Agora eu estou aprendendo mais com vocês. Essa parte final aqui, ó. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associei com ele, para que fique envergonhado, né? Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. E aqui na minha nota aqui, ele vem fazer uma referência a Mateus, acho que é aqui, Mateus 18, de 15 a 17. Hum, E quando eu fui ler lá em Mateus 15 a 17, a impressão que eu tive aqui, porque lá em Mateus 15 a 17, ele fala sobre aquela passagem, quando você tem alguma desavença com algum irmão, o que que você tem que fazer, né? Então, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, né, entre ti e ele só, né? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, eu é, imagino aqui, né, Paulo falando na igreja de Tessalonicenses, que caso um irmão ali não quisesse trabalhar, caso um irmão ali, né, não tivesse ali criando intrigas, então que fosse conversar com esse irmão, né? Se é, esse irmão concordasse com você, ó, maravilha, você ganhou o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça, né? Então, o que ele pede é que, ó, traga mais um irmão, dois irmãos, vá conversar com ele, né? Vá lá exortá-lo, conversar com ele, né? Para que ele uhum, possa ter um entendimento, né? E que ele não ache que seja algo pessoal, né? Entre você e ele. Então, quando você tem mais dois, três irmãos, que possam trazer a palavra com discernimento, com amor, né? Isso é muito importante quando a gente não é fazer uma posição de acusador, né? Mas sim uma posição de, né? Que seja uma conversa empática, né? Que a gente possa também compreender e deixar o outro falar, né? Então, aqui, ó. E se ele não os entender, dize-o à igreja, né? E se recusa, chama a igreja, né? E se recusar a ouvir também a igreja, então Paulo fala, ó, se dois, três irmãos não deu, então chama mais, né? E se assim mesmo não der, né? Então considera-o como gentil e publicano, né? E ele fala, em verdade vos digo que tudo o que ligar, aí ele vai para uma outra parte, né? É, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, né? Então, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, né? Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-ei-á concedida por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas acho que o que o Paulo quer ali naquela parte mesmo é sobre isso aqui, né? Então, ó, considera o gentil, né? Como gentil e publicano, mas não considere como inimigo, né? Ele fala aqui, ó, não considere como inimigo, continue orando pelo seu irmão, continue orando por ele, né? Mas não deixe de trazer a verdade, né? De exortá-lo, né? De alertá-lo sobre o que ele deve realmente fazer, né? Sobre a verdade, né? Capítulo curtinho esse, né? Rico, mas curtinho. A gente praticamente terminou aqui. Eu fiz umas anotações. O que me chamou a atenção tá, nesse tá. capítulo, né, de Tessalonicenses. No começo aqui do capítulo ele fala, né? Paulo cita: orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente, Uhum. que a nossa mensagem, acho que a gente tem que pedir todos os dias, incluir isso nas nossas orações, né? Para que a mensagem de Deus, a mensagem, as boas novas, né, do nosso Senhor Jesus Cristo se espalhe, que nós tenhamos sabedoria para levar essa mensagem, que essa mensagem se espalhe, que cada vez mais a gente possa ter mais irmãos em Cristo. Não sei vocês, mas quando eu paro para imaginar como seria melhor o mundo
com mais cristãos, né? Cristãos de verdade, cristãos que realmente vivem os ensinamentos de Cristo. Porque todos nós aqui, eu tenho certeza que nós somos muito melhores hoje do que nós éramos sem Cristo. Certeza absoluta. Porque quando Jesus entra no nosso coração, entra na nossa vida, nós somos transformados. Nós continuamos, sim, pecando, errando, falhando como humanos. Hum. Assim como nós continuamos a nossa jornada de fé, de busca e de melhora diária. Imagina isso sendo multiplicado e todos ao nosso redor nessa mesma busca, sendo agraciados com a paz do nosso Senhor, com o amor. Seria viver no próprio céu. Eu fico imaginando aqui na minha cabeça. Seria como viver no próprio céu. Então, eu acho que é algo bom de colocarmos nas nossas orações, né? Que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente. E oremos para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm a mesma fé, né? Então, É que o Senhor nos livre de toda falsidade, toda mentira, dos maldade. perversos e dos maus, né? E Paulo também nos lembra que o nosso Senhor é fiel e ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas o quão nós somos libertos, quão nós somos livrados do mal, que às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente está atrasado e um farol fecha bem na nossa frente. Ou de repente esquecemos algo em casa, temos que voltar para buscar. Quem sabe se isso não é um livramento que a gente está tendo, né, do próprio Senhor para nossa vida. Porque é um segundo, como a gente falou esses dias aqui, é um segundo, e tudo pode mudar. Nossa. Então, e é bom a gente ter essa consciência, porque quando a gente pensa assim, a gente se aproxima da mensagem de Deus. A mensagem de Jesus para nós, que fala: vivam em paz com alegria no coração. Alegrem-se. Então, se acontece algo, e eu estou falando aqui, mas eu estou falando para mim, tá? E eu preciso melhorar muito essa questão do horário. Eu percebo que quando eu estou em cima do horário, eu faço um monte de coisa atrapalhada ali. Às vezes eu fico nervoso, o farol fechou, esqueci alguma coisa, eu fico bravo comigo mesmo, porque eu estou focado ali na hora, no que eu preciso fazer, porque, enfim. E agir de uma maneira diferente pode trazer paz para o nosso coração. E paz no nosso coração dá abertura para gratidão, dá abertura para contemplação, dá abertura para comunhão com Deus. Então, estou falando isso aqui e estou falando para mim, que eu possa estar mais em paz com o coração, né? E uma outra coisa que eu anotei aqui, que o Senhor Jesus conduza o nosso coração ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo, né? Então, que Jesus conduza o nosso coração ao amor de Deus e à perseverança que vem dele mesmo. Trabalhem para sustentar-se e não sejamos pesados para ninguém. Lição de vida, né? Bem comentado aí com um contexto. É muito bom a gente saber o contexto, né? Que legal que foi trazido o contexto.
porque no dia a dia a gente costuma ter, sempre tem ou na família ou algum conhecido que é uma pessoa mais encostada assim, né, ou que não gosta de trabalhar. E para aqueles que trabalham assim, isso é um, é um motivo ali de ira, às vezes, né, de inconformismo ou de senso de injustiça, enfim. Eu acho que a gente não deve olhar para o nosso irmão no sentido de julgá-lo, como o Fábio bem citou, né? E Paulo ensina aqui também. Mas a gente usar isso como exemplo do que fazer e do que não fazer. E nós devemos ser exemplo. Nós devemos ser exemplos. Então, que não seja que trabalhemos para nos sustentarmos e não sejamos pesados a ninguém. Nós devemos dar o exemplo e nunca nos cansarmos de fazer o bem. E ele recomenda que nos afastemos dos desobedientes, mas não os tratemos como inimigos. Advertamos como irmãos. Então, que a pessoa que tem essa conduta se envergonhe, mas que a gente não fique julgando, né? Cada um que deve escolher o seu caminho. Se nem o próprio Deus nos obriga a fazer nada, quem somos nós para criticar ou para condenar alguém, né? E, e depois ele finaliza aqui um pedido que eu corroboro aqui, né? Que o próprio Senhor da paz nos dê a paz em todos os momentos e situações, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que Né? mensagem maravilhosa esse capítulo, o capítulo 3, né? Faz bastante aprendizado aqui para mim. E até um tapa na cara que às vezes eu me sinto preguiçoso aqui na zona de conforto. Então acho que é um puxãozinho de orelha aí, também um pouquinho para mim. Bom, todos os dias a gente aprende, né? Glória a Deus por isso. E é o que eu senti no coração hoje aqui com esse capítulo 3 de compartilhar com vocês. Eu, eu Né? acredito que essa é a parte principal desse estudo de hoje, o versículo, que no começo, quando Paulo fala para orar, eu também anotei esse aqui, que seria, ele começa falando, pedindo para orarem pelo que, para que a palavra seja, como é essa palavra? Deixa eu ler ela de novo. É, Propagada. é Propagada, rapidamente. Então, ele nem estava pedindo por nada, ele estava pedindo por que arde dentro do coração dele, que era a palavra, que ela fosse para todos os lugares, para todo o mais rápido que desse, que era isso que eles deveriam preocupar, porque é para isso que ele focou ele trouxe eles. No começo ali ele já falou isso, e é o que você repetiu, e realmente depois ele fala também para termos, aqui no 3, cadê? Ah, mas o Senhor é fiel e os fortalecerá e guardará do maligno, porque como eles estavam todos lá pensando que Deus já tinha vindo e que podia ficar, podia ser que tinha pessoas ali que estavam sendo usadas pelo maligno. E quando ele fala esse maligno aqui, eu até aprendi isso, que quando se coloca o nome maligno na Bíblia de maiúsculo, quer dizer que é maldade, do mal mesmo, o próprio Satanás, né? Então,
Eu aprendi isso estudando aqui. E então não sabia que o maligno com a letra maiúscula significava isso, que é o próprio. Por isso eles colocam em letra maiúscula. Então, quando ele fala isso, o Paulo era uma pessoa que tinha um grande poder, então ele sabia o que ele estava falando. Então, a gente tem que vigiar que, às vezes, essas pessoas, quando tá fazendo desordem, falando da vida alheia, elas podem não estar sendo só mal, elas podem estar sendo possuídas por um espírito ruim também, entendeu? Para gerar a confusão, para gerar a desordem, para gerar a contenda. Então, isso que foi dito também, que o Fábio falou e leu para a gente em Mateus, é o correto disciplina que a gente deve ter para corrigir, tanto dentro de uma igreja quanto dentro da casa da gente, né? Chama uma pessoa que sabe mais, que tem a sabedoria maior, para falar com essa pessoa, para ver qual é o que está passando e ser corrigido. E se você vê que a pessoa não deseja correção, tem que deixar passar, tem que deixar ir. E a outra parte que eu achei interessante é essa, a saudação final. Eu amei descobrir sobre isso, que ele fala: "O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz". O próprio Senhor da paz. Quem é o Senhor da paz? O Senhor Jesus Cristo. Que o próprio te dê a paz, o próprio. Ele fala: "E em todo o tempo e de todas as formas, o Senhor seja com vocês". Para mim isso é uma benção muito grande, entendeu? É assim, é o final mais perfeito que tinha para ser. E ele fala: "E eu, Paulo, escrevo essa saudação do próprio punho, a qual é um sinal em todas minhas cartas. E dessa forma eu escrevo: a paz, ou não, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês". Então, eu tinha uma confusão comigo quando eu era criança, porque eu ia naquela igreja e eles falavam isso: "A paz do Senhor". Eles falavam: "A paz do Senhor", e dava o óculos santo que eles falam, que é o beijo que traz a paz, entendeu? A paz que está entre eles, eles transbordam um no outro dando o beijo. Eles falavam isso, eu achava um absurdo, sabe? Eu era uma criança e não gostava de ir para a igreja porque eu era forçada. Como ontem eu ouvi o Fábio falar, não forçar a filha dele e o DJ também, para não perder o interesse pela igreja. Eu perdi o interesse por ser forçada. Totalmente. Perdi quando criança. Então eu ouvi aquilo e pensei agora nesse final, né, que eu li aqui, eu falei: "Nossa, como eu tinha raiva, Jesus, eu tinha raiva de ver aquele povo, ai, pai do Senhor, beijando um, outro, falava: "Ai, que é isso?", entendeu? E ontem, quando eu li, falei: "Ai, Senhor, me perdoa que eu era uma ignorante estúpida". Nossa, ele estava transmitindo a paz um para o outro, entendeu? Mas quando a criança se fecha, ou nós mesmos, quando nos fechamos para ouvir o que Deus tem para a gente deixa de ganhar. Eu deixei de ganhar, eu podia ter sido mais abençoada desde lá, se eu tivesse aceitado o que meu pai ensinou, desde quando ele ensinou, né? Que muitos não vêm por amor, vêm pela dor, né? Então, aqui quando eles falam isso, eu falei: "Nossa, eu deveria estar dando a paz faz muito tempo, e para você dar a paz, você tem que ter ela". E aqui ele fala: "O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz". Então, que o Senhor nos dê a paz, que ele nos encha da paz dele, para que a gente tenha ela transborde quando nós falar: "A paz do Senhor", que você seja infatuado, sabe? Como que fala? Cheio, cheio também dela, porque nós somos a luz. Nós chegamos no lugar que está escuro, você trouxe a luz ali. Se você trouxe a paz também,
não tem como ali ficar um lugar ruim. Tem que se tornar um lugar bom. Então, que a gente seja cheio da paz, da graça. E eu fiquei muito feliz ontem descobrindo isso, entendeu? A respeito da paz e da graça, e que é o próprio Senhor que nos dá, né? Então, eu fiquei bem feliz. E eu ouvi bastante sobre essa parte, e eu ouvi também que a graça, eu até anotei, é mais fácil eu ler a minha anotação do que falar sobre ela, que é uma bênção, né, você ter. E fala que a graça é a causa da nossa salvação, e é um merecimento, é um dom imerecido que nós temos. E e a paz é o resultado da graça, o resultado da nossa salvação. Então, eu achei tão interessante que eu queria que nós pudéssemos, quando nós cumprimentarmos um aos outros aqui, fosse a graça e a paz do nosso Senhor, que nós estivéssemos transbordando isso entre nós primeiro, entendeu? E também aos outros, que nós possamos levar a graça e a paz do Senhor dentro aqui e transbordássemos para os outros ao nosso redor. Glória a Deus, Ruth. Eu estou feliz porque é a segunda vez que você traz, a segunda vez que você testemunha para nós que Hum, você aprendeu bastante, que isso te enriqueceu, que isso te yeah. trouxe paz, te trouxe alegria, e é maravilhoso. Você vê como o entendimento determina o nosso comportamento. O entendimento faz toda a diferença aqui, ó. Quando Paz. a gente entende algo, muda tudo. E como isso é maravilhoso, porque foi isso que Cristo, além, né, de várias coisas, mas Cristo veio trazer isso para nós. Veio trazer o entendimento da vontade de Deus para nós humanos, que vivíamos sob as leis distorcidas sobre o que era valorizado para Deus ou não. Eles achavam que seguindo aquelas 600 e cacetadas leis, eles estavam agradando a Deus e que seriam salvos. E Cristo vem mudar tudo, vem trazer o entendimento. O entendimento através do exemplo, do sacrifício, do amor e de tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Então, glória a Deus nossa, louvado seja tu, Senhor, por todo esse aprendizado, a tua misericórdia conosco, porque a gente tem um entendimento muitas vezes equivocado, né? Mas eu acredito que mesmo a gente com um entendimento ali, às vezes não muito certinho, muito correto, mas a gente seguindo, buscando, essa clarificação ela vai chegar, né, para nós. O Espírito Santo vai falar no nosso coração e vai trazer esse entendimento e essa paz e essa mudança de comportamento, né, para que a gente seja mais parecido com Ele cada vez. Então, bom, estou feliz pelo teu entendimento aí, pelo seu testemunho, viu? Obrigada. Sim. Daquilo que a gente conversou ontem, não sei se terminou, James, posso falar? Opa, sim, sim. Eu queria ler um trecho aqui que a gente acho que faz acho que toca num ponto bem importante do que nós conversamos hoje sobre todas as coisas, né, são lícitas, quando que e de um pouco do que a gente comentou ontem, né, sobre o Halloween também, né? Então lá em Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, 11, não é 10, desculpa, capítulo 10, no versículo 23 ali, ó, fala sobre os limites da liberdade cristã. Oh, E aí aqui está falando, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Né? Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse,
e sim o de outro, do outro, né? De outra. Comei de tudo o que vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, então não comais, né? Por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua consciência, mas a do outro, né? Uau. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Pois porque há de ser julgada a minha consciência, a minha liberdade pela consciência alheia. E aí ele fala: se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou, por causa daquilo que dou graça, né? Porque serei prejudicado por causa daquilo que dou graça. Aí ele fala: quando portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a própria igreja de Deus, né? Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, né? Para que sejam alvos, né? E aí, acho que Paulo vem falando aqui justamente sobre essa questão, né? Falou, olha, não seja por vosso próprio interesse. Se isso vai causar um exemplo ruim para alguém, né? Vai fazer com que alguém se afaste, falar, pô, mas essa pessoa que é cristão, mas ela está comendo, né? Sabendo, ciente de que isso aqui, né? Foi sacrificado para, né? Para algo mal. Então, que não faça. Então, assim, que a gente também tenha consciência sobre a nossa imagem, sobre o nosso papel que a gente está fazendo ali, né? Porque estando ali no Halloween, como eu estava, né, perturbado ontem, por exemplo, né? Trazendo ali para o exemplo que aconteceu ontem. Vendo uma pessoa, às vezes, que sabe que eu sou cristão, né? Será que eu poderia estar sendo um ponto, né, uma pedra de tropeço na vida de alguém ali, né? De se aproximar da igreja ou não, se aproximar de Cristo ou não? Então, que a gente usa isso aqui para nossas reflexões, né? Mas Paulo fala que, olha, mas ali mesmo não tem poder nenhum, né? Aquela comida, que seja ela sacrificada ou não, né? Aquilo ali não tem poder, né? Cristo, né? É que Bom realmente é o ver nosso, isso. é o Deus, né? Mas o outro ponto que eu queria dizer aqui, ele fala aqui sobre essa questão do trabalho também, que a gente está lendo agora lá em Tessalonicenses, Hum. falando aqui, ó, que não busquemos, né, interesse próprio, né, mas é o do outro, né? Então, assim, o interesse do preguiçoso ali, de não querer trabalhar, de querer se encostar no outro, então ele está olhando só para si, né? Ele está olhando só para o próprio, né, para o próprio indivíduo, né, para ele mesmo, né? Então, que ele também, então tudo é lícito, né? Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo convém, né? Mas nem tudo convém. Então, e nós somos, sim, né, autoridade, né? Temos sim autoridade para poder estar exortando o irmão numa situação dessa, né? Para estar conversando, né? Mas a escolha, ela é de cada um, é individual, né? A gente lembrando que Deus deu o livre-arbítrio, né? Deus não obrigou ninguém, né? Deus, ele deu o livre-arbítrio, né? Então cada um faz as suas próprias escolhas, né? E isso é até hoje, né? Isso é até hoje. Então que a gente tem essa consciência, né? Mas nós exercemos o nosso papel também de estar exortando, de estar alertando, né? De estar trazendo atenção sobre isso, né? Muito bom você ter falado, lido isso, porque ontem eu cheguei numa casa e, como eu estava sem help trabalhando sozinha e não tinha levado comida, porque eu não levo, eu como às vezes na rua, bem raro eu levar alguma coisa para comer, mas eu não gosto de levar comida. Aí a pessoa, a minha cliente veio e falou: "Você quer chocolate?" E eu: "Ai, Senhor da glória, esses chocolates foi lá do Halloween". Daí eu tava com até dor no estômago, de fome, porque eu passei o horário, né, fiquei mais tempo sozinha trabalhando. Daí eu falei: "Tá, pode ser". Daí eu peguei o chocolate e falei: "Ah, Jesus, quero nem saber para quem foi consagrado. Eu consagro a ti, porque você é quem me santifica e santifica o que eu como, então eu vou comer, hein".
Daí eu comi, mas depois fiquei: "Ai, Senhor, eu sabia que isso era pro Halloween", sabe, fiquei me consumindo por um tempo depois, sabe, porque o acusador viu que eu tinha feito a coisa certa, ele veio depois me confundir, e eu fiquei confusa por um tempo. Depois eu falei: "Não, não tô errada, não tô errada". Agora que você falou, certeza que eu não estava errada, entendeu. Então fiquei mais feliz saber que na palavra eu tinha certeza que não estava errado, mas ouvindo me acalmou. A palavra veio para acalmar, que eu não fiz errado. Não deixa não, Ruth. Olha a Não é. estratégia. Olha a estratégia. Lembra de Adão e Eva? Como foi que ele fez? Hum, Primeiro ele colocou dúvida, depois foi. acusou. Pois é, e eu já estava na parte do acusado Igualzinho, mesmo, porque estava lá: "É, entendeu? você fala que é filha de Deus, mas você pegou o chocolate". Eu É. falei: "Ah, pai". Ontem para mim foi, foi bem. Foi ontem, não ontem, ontem, né? Hoje é dia 2 já. Dia É, finados, né? É que nós falamos ontem, né? nós É, falamos falamos ontem. ontem isso. Mas foi bem complexo, porque assim, um vizinho meu que é super querido, um amorzinho, amorzinho, um senhor de idade, veio com 2 sacolinhas, um garrafinho meu, né? Dos doces do Halloween ali, e trouxe. E eu ali, né? Eu só agradeci, sorri para ele, né? Mas assim, internamente, que eu deveria fazer, né? Como que eu vou falar não para ele? Não, ó, não. Eu estaria sendo um cruel, talvez, sei lá, né? Não estaria sendo aquele. Estaria pensando Ele só em poderia sair você, né? dali, né? Eu sei que ele é cristão, mas ele frequenta a igreja católica, mas ele poderia sair dali e falar, meu, que é isso, né? Em nome É, de Deus, ele foi mal educado comigo, né? Em nome de Deus, ele me recusou, né? Ou me constrangiu, né? Me exortou ali. O que a gente tem é discernimento e carinho para lidar com essas situações, porque elas são muito delicadas, muito, né? É uma linha muito tênue entre a gente fazer o que realmente Deus quer, né? Que é guardar o nosso coração e não ser uma pedra de tropeço na vida de outro, né? E que a gente realmente possa pedir discernimento e que o inimigo seja esmagado, né? Sobre os nossos pés, né? Sobre a autoridade de Deus, né? De Jesus, que ele não tenha, né? Não tem espaço nas nossas vidas, que ele não encontre brecha nas nossas vidas, porque realmente ele é astuto, né? Ele é astuto. demais, Uma jornada, né, irmão? Uma jornada. A gente vai aprendendo dia a dia, né. cada dia. Isso aqui é o que a gente está fazendo é um aprendizado. Todos os dias a gente aprende um pouquinho, a gente vai dando passo, a gente vai adquirindo sabedoria. Ao, ao passar dos anos, na caminhada, vai ficando mais fácil, né? E a gente vai ficando com a consciência mais tranquila, mais certa do que está fazendo. E realmente, você estaria pensando só em você, se você negasse ali, recusasse a ele. Estaria pensando em você e no irmão. Você não tem que pensar no irmão, né? Então, acho Próximo. que Apesar do foi muito meu bom, temor nosso, a foi Deus, muito, né? muito rico o O meu temor a nosso, Deus poderia ser egoísta, né? O meu temor a Deus poderia ser egoísta, né? Porque eu estava fazendo aquilo, né? é, Com medo de faltar com respeito com Deus, né? Mas ao mesmo tempo eu estava usando aquilo, né? Bom, enfim. Mas é só eu nas te orações entendo, mesmo, porque eu te essas entendo, cara. perturbações, elas ficam ali inquietando o nosso coração, mas quando a gente coloca o joelhinho no chão e ora para Deus, a gente vai tendo entendimento e vai pedindo misericórdia e Deus vai, né, iluminando e vai iluminando, né, nossas ideias, nossos pensamentos, né? Porque sem Ele a gente não pode, não. Amém. Eu só sei dizer uma coisa, essa palavra é muito proveitosa para mim tá. Hoje eu não fiquei muito de querer chegar porque eu tenho um compromisso hoje. Hoje eu vou para o Congresso de Mulheres lá Ô, em Lucas, Jequié e eu estou me agilizando desde ontem que eu já estou me agilizando Rapaz, é de Cristo, Lucas. para É o poder Lucas irmos dando a tchau aí. esse vai congresso. com Tchau, Deus, tchau. Luca, na paz do Senhor. Desculpa, dona Marinha. Um ótimo dia, Lucas. Desculpa. Pode continuar, dona Marinha. Desculpa. Eu vou fazer assim. Eu sei que meu celular já está descarregando, mas eu quero
Eu quero deixar a paz, né? A paz do Senhor Jesus. Amém. E concernente ao Raiolim, a palavra de Deus relata assim: quer comais, quer bebais, tudo façais na presença do Senhor. Então, o Fábio não foi errado de estar ali ao lado da filhinha dele, não foi. A Ruth também não foi errada de ter comido chocolate. Mas meu neto, eu nem participei ontem, mas meu neto chegou e falou assim: vó, a senhora sabia que hoje é dia do Halloween? Eu falei: isso é coisa. Caiu a internet dela. Bom, essa história vai continuar amanhã, né? É, Vamos então orar e encerrar, né? Pai amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai querido, obrigado, Senhor, por o seu derramar, Senhor. Obrigado por essa manhã, Pai, maravilhosa, Senhor. Por essa noite, Pai, pelo nosso irmão James, Senhor. Obrigado por iluminar nossos caminhos, iluminar nossa mente, Senhor. Pelo Espírito Santo estar presente, pelo Espírito Santo estar presente dentro do nosso coração, para que nós possamos aqui, Pai, nos alimentarmos da palavra, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Hoje, Pai, é o dia de finado, Senhor, que seja um dia, Senhor, que o Senhor traga bastante consolo, Senhor, para as pessoas, Senhor, que têm saudade das pessoas que partiram, Pai, dos irmãos que partiram. Que o Senhor traga consolo, Pai, que nós sabemos, Senhor, que no seu retorno, Pai, todos nós estaremos juntos novamente, Senhor. Verdade. Obrigado, Senhor, que o Senhor traga, Pai, paz no coração de cada um. Obrigado por alimentar-nos, Pai, cada um de nós, Senhor, com a sua palavra, trazendo luz, Senhor, trazendo discernimento, trazendo entendimento, Pai, sobre o que é certo e errado, Senhor. Para que nós possamos, Pai, cada vez mais estarmos alinhados com o seu propósito, Senhor. Que possamos cada vez mais estar próximo de Ti, Senhor. E que nenhum espírito de maldade, Senhor, nenhum espírito de inveja, Senhor, nenhum espírito de murmuração, Pai, fique próximo de nós, Senhor. Que tudo caia por terra, Senhor Jesus Cristo. E não tem poder sobre nossa vida, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo impere sobre nossa vida, Senhor. Que seja sempre o nosso guia, Pai, a todo momento. Que possamos, Pai, estar na Sua presença a todo momento, Senhor. Que possamos, Pai, utilizar a Sua palavra, Pai, a Sua palavra a todo instante. Que o Senhor nos proteja, Pai, sobre o seu manto sagrado a todo tempo, Pai. Proteja nossas famílias, Pai, nossos amigos, nossos irmãos. Que todos nós, Pai, estejamos sobre o seu manto a todo instante, Senhor, protegido, Pai. Que é sobre o capacete da salvação, Senhor. Filtrando, Pai, tudo que é de ruim, Pai. Que nada atinja nosso coração, Pai. Que nosso coração seja repleto de coisas boas, Pai. Que qualquer raiz, Pai, de iniquidade, qualquer raiz de coisas ruins, Pai, sejam cortados no nosso coração, Pai. E possamos, através da nossa boca, Pai, sair somente coisas boas, edificadoras, Pai, para o coração de outros irmãos, Pai. E sejamos sal nessa terra, Senhor. Que a Sua palavra, Pai, possa ser propagada, Pai, através de nós, Pai, através dos nossos atos, Senhor, através dos Seus filhos aqui na terra, Senhor Jesus Cristo. Que a Sua palavra, Pai, possa edificar muitas pessoas, Senhor, e muito mais do que hoje é, Senhor. Gratidão, Pai. Que hoje, Pai, nosso dia seja um dia extraordinário, um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, Pai. Que seja noite, Pai, e seja um dia, Pai, esplêndido nas nossas vidas. Amém, Senhor.